dúvidas sobre gagueira infantil. E ela deve estar brava comigo, estou falando rápido. Mas isso tem jeito também, né? Tudo bem, Débora? Tudo bem. Primeiro, obrigado. Eu ganhei um presentinho aqui da Rick, tudo rosa. E tava entrando ali em um dos ricos. Sabe quem são os ricos? Quem trabalha na Rick. Aí, ó, tá vendo? E o rico falou, Débora, eu acho que eu gaguejo. Um adulto. Eu, Aí. Olha aí os adultos escondidos. Mas hoje a gente vai falar, então, assim, das causas que provocam a gagueira. Eu já estava quase gaguejando quando a gente começa a falar, né? Mas sobre a gagueira infantil. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Então, ser fluente numa língua, né, se comunicar, né, falar com clareza, envolve vários sistemas. Envolve o sistema respiratório, envolve o sistema cognitivo, envolve a articulação, né? E a gente aprende isso logo nos primeiros anos de vida. Então, ali, nos primeiros anos, quando a gente vai fazer essa experiência, é comum as crianças apresentarem episódios de gagueira, de disfluência, que a gente considera que é do desenvolvimento, natural do desenvolvimento. Porém, é também nessa idade que vai aparecer aquelas gagueiras que são patológicas, né? Que são consideradas mesmo um transtorno da fluência. E as causas, então, elas são de fator genético, hereditário, então já tem alguém na família com esse quadro, com esse fator. E também pode estar associada a uma outra alteração do desenvolvimento da linguagem. Às vezes a criança já tem ali uma apraxia, um outro transtorno de linguagem e vai aparecer junto, então, essa gagueira. Débora, mas a gagueira, ela também pode ser emocional? Da parte emocional também? Então, um dos sistemas que vai influenciar na nossa comunicação é o emocional, mas ele não é a causa principal. Mas, por exemplo, uma pessoa teve gagueira patológica, fez o tratamento. Sempre que houver algum fator emocional, ele pode desencadear novos episódios. Por isso que é feito um tratamento combinado, muitas vezes, com um psicólogo e até mesmo com um neurologista. E quais são os sintomas, Débora, da gagueira infantil? Assim, até para os pais que estão aí assistindo a gente, acompanhando, ficarem atentos ali. Então a criança, ela começa a repetir as sílabas e não consegue mais sair daquela repetição, né? Às vezes começa a apresentar, engole o ar, e aí começa a falar, mas daí demora. Às vezes dá umas travadas, não consegue retirar a palavra, né? Tira algumas sílabas da palavra, tem interjeições, fica prolongando algumas sílabas, né? Então esses são os sinais mais significativos. E os sintomas, como ele é? É isso daí, é você perceber, e os diagnósticos, é feito tudo no consultório ali? Isso, então assim, os pais, eles começam a perceber que essa criança, de repente, estava se comunicando bem e começou a ter episódios de disfluência. É perceptível, porque ela não acontece desde o início, né? Tá comunicando e de repente começa a ter aqueles episódios. E aí, quais são esses sintomas e esses sinais? Essas repetições, às vezes a criança começa a ficar angustiada para falar, para se comunicar, demora para se comunicar, às vezes começa até a ficar meio retraída, não quer mais comunicar porque percebe que não é eficiente, né? E aí o principal, mas Débora, você falou que tem a gagueira do desenvolvimento, que é normal. Então, o principal é perceber se isso começa e vai piorando ao longo ali de 2, 3 meses, ou depois de 2, 3 meses, vê que começa a melhorar, tá passando. Mas como que eu posso saber? Nossa, mas devo me preocupar ou não? Depende se tem um fator de risco na tua família. Se na tua família já tem histórico de pessoas com problemas de linguagem e de fala, não só gagueira, porque os antigos às vezes nem falavam gagueira, né, usavam outros termos. Então já fica alerta que pode ser uma gagueira patológica. E assim, Débora, quanto antes tratar, é melhor tratar na infância? E assim, o que os pais podem fazer também durante esse processo ali? Tudo que a gente, como dizem, o ditado popular, é de pequenino que se torce o pepino, né? Então assim, tudo que você atuar num sistema
que neurologicamente está em formação, é mais fácil de a gente conseguir recursos da neuroplasticidade para reorganizar aquelas funções. Então, quanto antes, melhor. Quando apareceu, então, esses primeiros sintomas e você percebe, já tem histórico na minha família, já procure um fonoaudiólogo. Agora, se você percebeu os sintomas, mas não tem nenhum histórico na família, ainda alguma coisa leve ali, espera em torno de 3 meses. Não, está se acentuando. Aí procura o profissional, porque esse diagnóstico precoce, como você comentou, ele vai, assim, trazer uma qualidade de vida e de comunicação para essa criança já na primeira infância, né? E assim, Débora, o que pode interferir e prejudicar esse processo aí, que tem que ficar atento também para não fazer, ou de repente você percebeu, está fazendo todo o tratamento certinho, mas o que tem que cuidar mais ali? Essa pergunta é muito boa. Esses dias, inclusive, recebi uma família lá de Cafelândia, que a criança estava fazendo acompanhamento, mas a família percebeu que de um tempo para cá, de julho para cá, deu uma piorada. Daí, o que aconteceu? Aumentou os quadros de obstrução de vias aéreas, então a criança começou a respirar pior, ficou mais trancada. E isso vai piorar a gagueira. Por consequência, uma criança que não estava dormindo também piora essa questão de organização neurológica. E o que mais que aconteceu além desse quadro respiratório? Período de férias, então cria, assim, emocionalmente uma saída da rotina, a criança fica com mais excitabilidade, perde a previsibilidade. Para uma pessoa que tem dificuldade de fluência, é muito bom ter previsibilidade, saber toda a rotina, o que vai acontecer, e nas férias isso se perde. Além do que, férias, viajou, nossa, a cabeça encheu de informação, eu quero contar para todo mundo. Então, até organizar todo esse sistema, então a gente vai verificar no consultório quais são as variáveis que impactam aquela criança, aquele indivíduo e que podem piorar, para os pais não pensarem assim, nossa, mas não está dando certo, né, o tratamento. E tem algumas maneiras assim de você prevenir essa gagueira infantil? Tipo, você falou, pode ser de hereditário e tal, mas tem alguma prevenção percebendo logo ali no começo, né? Olha, infelizmente a gente não tem como prevenir essa gagueira patológica, né? Porque ela tem um fator hereditário muito significativo. E se ela vier assim como parte de um outro transtorno de linguagem, então como que a população em geral pode prevenir os desafios em relação às crianças? É fazendo um bom planejamento na hora de fazer esse processo gestacional, planejar essa gravidez, fazer o pré-natal, cuidar nessa gravidez para não somar fatores de risco, para não colocar o bebê em risco, às vezes ali de repente no próprio nascimento. Isso vai prevenir de forma geral. Agora, para a gente prevenir, então, o agravamento, e eu sempre falo, todo assunto que eu venho aqui eu falo disso, vias respiratórias. Gente, quer falar bem? Respire bem. É isso É aí. o primeiro ponto. Bom, olha só, se de repente você ficou aí em dúvida, quer saber mais também, quer escolher um outro assunto para a gente falar com a fonoaudióloga, vou deixar o Insta dela aqui também. Se de repente você quer mandar as perguntas, pode mandar para ela também, até sugerir novas pautas aqui para a gente ver juntos aqui no Ver Mais. Gratidão, bom retorno aí para o